fazer com que parentes em até terceiro grau de magistrados ou de funcionários públicos da Justiça e que ocupem cargos comissionados tenham 90 dias para serem exonerados. A decisão inclui também o nepotismo cruzado, aquele que o magistrado emprega o parente de outro. Quem conversa conosco sobre essas decisões do Conselho Nacional de Justiça é o secretário-geral do CNJ, o juiz Flávio Dino. Doutor Flávio, bom dia. Bom dia, Fernanda. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Vitória. Doutor Flávio Dino, a primeira decisão de conselho que prevê o fim do nepotismo. É de se comemorar. É um tema que tem uma importância social bastante alta, sem dúvida, bastante amadurecido, seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito dos demais poderes do Estado. Inclusive no Congresso Nacional tramitam uma série de propostas de emendas à Constituição, de projetos de lei há vários anos, visando por fim a essa prática que acaba por se revelar como antidemocrática e antirrepublicana. E infelizmente não há uma deliberação política no Congresso Nacional ainda, mas o Conselho Nacional de Justiça recebeu uma provocação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também de um conselheiro indicado pela Ordem dos Advogados, que é o conselheiro Paulo Lobo, ambas as provocações no mesmo sentido, e acabou por entender que não seria necessário aguardar-se o término do debate no interior do Parlamento, do Congresso, e daí resolveu editar essa resolução que deverá ser publicada até o final do mês de outubro. Essa é a previsão de que ela passe a valer já em novembro? A ideia é essa, não dá para afirmar, porque isso depende da deliberação quanto à redação final a ser dada pelos conselheiros. São 15 conselheiros que integram o Conselho Nacional de Justiça. A próxima reunião está marcada para o dia 21 de outubro. E nessa data está na pauta exatamente a aprovação da redação final. Então, a não ser que aconteça algum fato não previsto, a ideia que se tem é que já a partir do mês de novembro comece a fluir esse prazo que o próprio Conselho fixará para que as situações atualmente existentes possam ser afastadas exatamente com a exoneração dos que venham a se caracterizar como irregulares, como ilegais em razão dessa nova norma a ser editada. Todas as instâncias, então, do Judiciário teriam prazo de 90 dias a partir da publicação para exonerar os seus parentes de até terceiro grau. Essa foi a decisão do Conselho Nacional de Justiça na data de ontem, quanto ao prazo. Apenas o grau de parentesco é um dos detalhes que na verdade, não houve tempo para... A discussão foi bastante longa, bastante demorada, não houve tempo para o detalhamento da norma, no que diz respeito a alguns aspectos, entre os quais esse, o grau de parentesco, porque há algumas leis vigentes no âmbito do Judiciário Federal ou do Judiciário Trabalhista, e algumas fazem referência a segundo grau de parentesco, outros terceiro grau de parentesco. Não há ainda uma decisão quanto a isso, mas certamente vai ser uma opção ou outra, segundo grau de parentesco ou terceiro grau de parentesco. Obviamente, se você coloca o terceiro grau de parentesco, ela é uma norma mais restritiva, né? Porque o âmbito de proibição é mais largo, mas isso realmente vai ser definido somente no dia 21 de outubro. E isso vale não apenas para juízes, magistrados, como também para funcionários do Poder Judiciário? Funcionários que detenham cargo de direção. Essa foi uma outra preocupação, foi de encontrar uma norma que trate, em primeiro lugar, dos parentes de magistrados que não tenham sido admitidos por concurso público. É importante frisar isso. Não se pode, obviamente, editar uma regra que acabe sendo indevidamente punitiva pelo simples fato de alguém ser parente de magistrado. Se ele for aprovado num concurso público para integrar os quadros do judiciário, não há, evidentemente, nenhuma restrição. Apenas a restrição se volta às pessoas que não tenham sido aprovados em concursos públicos. E também valendo essa mesma restrição para os agentes, os servidores que detêm o cargo de direção nos tribunais.
A lei também inclui a decisão, né, do Conselho Nacional de Justiça, inclui também o nepotismo cruzado, quando um colega emprega o parente do outro. Isso foi debatido também, como fazer com que a regra fosse sábia o suficiente para prevenir possíveis situações de drible, de burla, de estratagemas destinados a ultrapassar a proibição. E daí ficou deliberado também que a resolução vai tratar disso. E na redação final vai ser inserida uma regra que cuide disso. Quem descumprir, doutor Flávio, o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão novo, criado em dezembro de 2004, foi instalado em junho de 2005, é regulado pela emenda constitucional número 45. E essa emenda prevê os poderes do Conselho e dispõe expressamente que no caso de atos que contrariem as suas decisões, o Conselho tem o poder de desconstituir, de desfazer e de anular, portanto, os atos que sejam contrários. Então, a primeira consequência seria a edição de um ato do Conselho invalidando, anulando o ato eventualmente de descumprimento da decisão do Conselho, sem prejuízo de, nos casos mais graves, ser debatido, sem dúvida nenhuma, por intermédio da atuação das corregedorias, até, se fosse o caso, a instauração de um processo disciplinar, punitivo. É importante frisar, destacar, que essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, ela só pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal por intermédio de uma ação judicial. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem poderes, tem atribuições que são suficientes para fazer valer a autoridade da sua decisão. Ao contrário do Conselho Nacional do Ministério Público, que adiou a sua decisão, inclusive com um pedido de vista de um promotor do Espírito Santo, o Conselho Nacional de Justiça saiu na frente com relação ao nepotismo. O Conselho do Ministério Público alega, inclusive, essas possíveis inconstitucionalidades. Como é que fica um conselho questionando e o outro dizendo que não há possibilidade? Olha, eu não tenho conhecimento quanto ao modo como se deu e se dá o debate no interior do Conselho Nacional do Ministério Público. A notícia que eu tenho é que já há uma maioria de votos claramente favorável à edição da resolução, mas eu realmente não sei quando isso se dará. No caso do Conselho Nacional de Justiça, o debate iniciou em agosto e foi concluído na data de ontem no que se refere ao conteúdo. Apenas teremos um debate no dia 21 de detalhes operacionais e também de redação final do ato a ser editado. Doutor Flávio, uma outra dúvida que pode surgir com a edição da medida é de que se a regra vale para quem passar a ocupar cargo comissionado a partir da publicação do ato ou para casos anteriores já de nomeação. Esse foi um dos debates mais acirrados na data de ontem, um debates objeto de maior polêmica, porque havia praticamente um consenso no sentido de ser editada uma regra para o futuro, proibindo novas situações. E houve uma discussão, uma votação especificamente quanto aos efeitos referentes aos que já se encontram no âmbito do serviço público na esfera do judiciário. E a decisão do Conselho por 10 votos a 4 foi no sentido de considerar que a regra vale inclusive para as situações atualmente existentes, porque a interpretação jurídica dos membros do Conselho foi no sentido de que os princípios constitucionais do artigo 37 da Carta de 1988, sobretudo aqueles princípios denominados como da moralidade e da impessoalidade, já desde então determinavam uma proibição de haver o favorecimento a uma pessoa em razão pura e simplesmente de ser parente de um magistrado. Esse foi o entendimento da maioria do Conselho e a resolução vai dizer exatamente isso que foi objeto de deliberação na data de ontem. Eu converso com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Flávio Dino, falando sobre as novas decisões que envolvem nepotismo. Doutor Flávio, com relação aos cargos que possam vir a surgir com a exoneração dos parentes, como é que se dará o acesso, então, ao judiciário? Só por concurso?
No caso dos cargos efetivos, como nós chamamos, tecnicamente, cargos de provimento efetivo, desde 1988, desde a Constituição, é somente por concurso público. Nós estamos tratando, no caso dessa resolução, dos cargos de provimento em comissão, cargos comissionados, cargos de direção e de chefia. Nesses casos, a Constituição diz que eles são de livre nomeação e de livre exoneração, ou seja, a autoridade encarregada da nomeação escolhe a pessoa que será o dirigente, assim como se dá nos outros ramos do Estado, no Executivo, no Legislativo e também em todos os âmbitos, inclusive nos estados e municípios. O que a resolução fez foi dizer que essa livre escolha tem um limite. E o limite é o fato de você não poder, a autoridade competente não poder escolher para ser um diretor, exercer uma chefia, um parente seu ou um parente de um outro magistrado. Esse foi o sentido. Então, nos casos dos cargos em comissão, os cargos de direção e chefia, vai continuar a mesma modalidade de provimento autorizada pela Constituição. A autoridade, o presidente do tribunal, o ministro, o desembargador, o juiz, vai escolher dentre os aprovados por concurso público anteriormente ou até mesmo pessoas de fora do judiciário, mas essa pessoa não poderá ser um parente seu ou um parente de um outro magistrado. Doutor Flávio, como é que o senhor avalia hoje a situação do nepotismo no judiciário? A gente sabe que, apesar de ser uma prática legal, ela não tem sido moral do novo ponto de vista dessa democracia e sabe-se também que é uma prática comum no judiciário. Infelizmente, ela não é comum só no judiciário. Eu lhe diria que ela é comum no Estado brasileiro. Não, há nepotismo nos poderes executivos, nos governos, nos parlamentos, no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara. É uma prática que tem, inclusive, raízes históricas. Ontem, um conselheiro, ao votar, lembrava que quando do descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha, na primeira carta que dirigiu ao rei de Portugal, pediu um emprego para um sobrinho seu. Então, esse fato de 505 anos atrás foi lembrado para ilustrar o como, num certo sentido, se cuida de uma prática entranhada na cultura do Estado, da administração pública no Brasil. O que o Judiciário fez, a meu ver, de modo exemplar, foi sinalizar para a superação dessa cultura. Não há uma estatística nacional de quantas pessoas se enquadram nessa situação agora expressamente proibida, mas certamente são algumas centenas, talvez milhares de pessoas, mas espera-se também, e isso foi dito também pelos conselheiros na data de ontem, que isso sirva inclusive de exemplo para os outros poderes do Estado para que possam adotar regras similares. Eu aproveito a oportunidade, doutor Flávio Dino, para comentar com o senhor sobre um editorial que foi publicado na última segunda-feira pelo jornal Estado de São Paulo, em que fala sobre os procedimentos do Conselho Nacional de Justiça. Num breve resumo aqui do editorial, até para compreensão do ouvinte, o jornal cita o seguinte, que nos 3 meses de funcionamento do CNJ, chegaram até o Conselho 85 denúncias de desvio de conduta de juízes, apenas uma teria ido à apreciação do Conselho e mesmo assim, por 8 a 6 votos, arquivada. Há, inclusive, uma representação contra o membro do Espírito Santo. A gente poderia entender que esta também foi arquivada? Não, infelizmente o editorial do Estado de São Paulo é absolutamente equivocado. Eles não procederam a uma apuração adequada das informações, inclusive não procuraram nenhuma fonte oficial do Conselho Nacional de Justiça, não consultaram o site nosso na internet, porque se tivessem feito isso, teriam constatado que os números não são esses. De fato, não há 85, 84 arquivamentos. Pelo contrário, está expressamente lá colocado que a imensa maioria dos procedimentos ainda estão em curso. E estão em curso porque, segundo o nosso regimento interno e segundo também as garantias constitucionais, é preciso que o ministro corregedor, para levar um processo a julgamento, respeite o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não seria razoável imaginar que o Conselho Nacional de Justiça iria se transformar numa instância irracional de linchamento.
sem que houvesse pelo menos a oportunidade de o denunciado poder provar, alegar e provar que aquilo de que ele é acusado não é verdadeiro. E é isso que está sendo feito, com toda a seriedade, com toda a transparência e com toda a sobriedade que é necessária no caso. Houve apenas um julgamento. Nesse julgamento, de fato, o resultado foi 8-6, foi um resultado fruto de um debate bastante intenso entre os conselheiros. A maioria entendeu assim, mas isso não significa, ao contrário do que o editorial referido por você parece indicar, de que haveria uma vitória do corporativismo no âmbito do Conselho. Isso realmente é uma leitura apressada, superficial, que não tem apoio nos fatos e eu tenho toda a serenidade, toda a convicção de afirmar que é o contrário disso. O Conselho Nacional de Justiça tem, nesses meses iniciais de funcionamento, dando provas bastante enfáticas, bastante contundentes, de que ele é um órgão poderosíssimo, importantíssimo, de modernização do Poder Judiciário, de sua democratização, de afirmação dos valores da legalidade inscritos na Constituição. Eu realmente tenho certeza que, expressando a posição de todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, discordamos veementemente, os conselheiros discordam, e dizem à sociedade por intermédio da Rádio CBN que é importante conhecer os dados verdadeiros para que mais adiante seja feito um julgamento mais adequado quanto à atuação do Conselho. Para que fique claro então, doutor Flávio, são 84 processos em andamento. Nós temos mais do que isso, nós temos em torno de 250 processos em andamento, de várias naturezas, não só processos disciplinares. Houve aproximadamente desses 250, o número exato está disponível no nosso site www.cnj.gov.br. Desses 250, 260 processos, cerca de 40 foram arquivados. Esses são os números corretos. E os outros continuam em análise? Em análise, fazendo a instrução conduzida pelo ministro corregedor, no caso dos disciplinares, ou seja, ouvindo as pessoas, intimando-os para que se manifestem, para que arrolem testemunhas, enfim, os processos estão tendo um andamento normal e bastante rápido, frises, para os padrões brasileiros. E também processos de outras naturezas, como esse, que foi objeto de apreciação na data de ontem, que é referente a esse tema do nepotismo. Especialmente sobre o Espírito Santo, você poderia nos dizer qual é o andamento da... Olha, eu infelizmente não tenho de cabeça referência sobre casos do Espírito Santo, mas no site nosso, na internet, inclusive é possível pesquisar, porque a origem, né, o estado, e ali vai ser possível os interessados saberem informações, inclusive os processos, a movimentação processual está lá disponível no site. Então a pessoa pesquisa pelo nome de quem entrou com a denúncia, né, do requerente, ou mesmo o nome do magistrado ou do servidor que está sendo acusado. Então há uma publicidade plena, não só com a publicação no Diário da Justiça, que é o órgão oficial de divulgação, que obviamente se sabe que ele não é de domínio público, não são todas as pessoas, pelo contrário, é uma pequena minoria que lê diário, e é exatamente por isso que se usa a internet, que é um mecanismo bastante democrático e acessível, para que lá as pessoas possam saber o que está se passando. Realmente qualquer pessoa hoje imputar ao Conselho Nacional de Justiça essa ideia de que ele é um órgão que apenas perpetua práticas tradicionais no Estado brasileiro, inclusive no Judiciário, é um julgamento bastante injusto e um julgamento, portanto, que não deve prevalecer. Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça, Flávio Dino, muito obrigada pela entrevista. Um prazer, Fernanda. Bom dia a você. Um bom dia. Bom, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que, apesar de noticiado pela imprensa de que os procedimentos do caso Alexandre Martins teriam sido encaminhados para o Conselho Nacional de Justiça, o procedimento não ocorreu. De acordo com a assessoria, o que de fato ocorreu foi que uma comissão do tribunal encaminhou cópias do processo que trata do crime de mando do juiz Alexandre Martins para o Superior Tribunal
de Justiça. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você confere as repercussões da decisão do Conselho Nacional de Justiça aqui no Espírito Santo. CBN Vitória. Oferecimento Banestes, o banco sempre perto de você. E Composê, exclusividade em pisos, azulejos, louças e metais. Sempre o melhor para você. Super promoção Composê. São pisos, azulejos, louças e metais exclusivos e com descontos de 10% a 50%. E ainda toda a loja em até 6 vezes sem juros. Composê, sempre o melhor para você. Seu almoço de negócios merece um lugar especial. Restaurante Taurus. No cardápio, saborosas carnes gregadas e pratos executivos que dão água na boca. E em seus 2 ambientes, comodidade e um excelente atendimento. Aberto para almoço de domingo a sexta e jantar de segunda a sábado. Restaurante Taurus. Tradição e qualidade. Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto. Telefone 3225-4888. O Pacto pela Paz quer mobilizar a sociedade na prevenção à violência e na busca de ações concretas e permanentes pela paz. Para isso, o debate é essencial. Ciclo de debates Pacto pela Paz. Palestra Desigualdade e Violência com Lena Lavinas, pós-doutora em Sociologia Urbana e PhD em Economia. 3 de outubro, às 9 da manhã, no auditório da Rede Gazeta. Entrada franca. Pacto pela Paz. Essa bandeira também é sua. Realização Rede Gazeta e Assembleia Legislativa. Patrocínio Companhia Vale do Rio Doce, Samarco e Belgo Arcelor. Mais uma vez, a Oi está revolucionando a telefonia. O Oi Cartão virou Oi Cartão Total. Um jeito totalmente novo de usar os créditos. Agora você pode falar normalmente do seu Oi ou usar os créditos do Oi Cartão Total no telefone fixo e no orelhão, pagando menos. E para você falar ainda mais, a Oi te dá até R$500 de bônus. E você pode ligar para qualquer operadora. É só fazer a recarga automática na conta do seu telefone fixo e aproveitar. Mais informações, www.oiloja.com.br. Nos dias 3 e 4 de outubro, participe da segunda edição do Encontro Gestão das Cidades, no Centro de Convenções de Vitória. Venha debater assuntos sobre os municípios e o terceiro ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo. A inscrição é gratuita. Mais informações, 3225-6658 ou www.planejamento.es.gov.br. Gestão das Cidades. Crescimento e qualidade de vida, caminhando juntos. Realização, Secretaria de Economia e Planejamento. Governo do Espírito Santo. A hora é essa. Patrocínio CST. Itapuã Tower Exclusive Residence. O lançamento imobiliário mais importante do ano. Surpreenda-se com 2 quartos classe A dos seus sonhos, na área nobre da praia de Itapuã. Um novo estilo de vida. Alto luxo, tecnologia superior, ar-condicionado central, requinte nos detalhes, segurança absoluta. Conheça o apartamento decorado no local. Avenida Jair de Andrade com Hugo Musso. Reservas pelo telefone 2124-4800. More bem, more em Litig. Top de 5 segundos. Em Brasília, 11 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro de 2005. O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, vai se filiar ao PMR, Partido Municipalista Renovador. A decisão foi divulgada nesta manhã pela assessoria de Alencar. O PMR é um partido novo, com o registro no Tribunal Superior Eleitoral, oficializado dia 25 de agosto. O nome da legenda deve mudar no mês que vem para Partido Republicano, ainda segundo a assessoria. A filiação está marcada para hoje à tarde em Belo Horizonte. José Alencar saiu do Partido Liberal no começo de setembro, depois das várias denúncias envolvendo a sigla. O julgamento de mais um acusado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em junho de 2002, começa esta tarde no Rio de Janeiro. Claudino dos Santos Coelho é o penúltimo réu que vai a júri. Outros 5 já foram condenados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Morreu nesta madrugada de câncer aos 85 anos o acadêmico e diplomata Sérgio Corrêa da Costa, autor dos livros Crônica de uma Guerra Secreta e Brasil, Segredo do Estado. O velório está sendo realizado na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Também morreu hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a violeira Helena Meirelles, aos 81 anos.
Ela ficou internada 12 dias por causa de uma pneumonia crônica. A Bovespa opera em queda de 1,1%. O dólar comercial registra baixa de 0,34%, cotado para venda a R$ 2,226 milésimos. O euro é vendido a R$ 2,676 milésimos, baixa de 0,17%. Em Brasília, 11 horas, 2 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na rede CBN Brasil, nós temos informações de Brasília, começando com você, Nara Lacerda. E o deputado do PL, Sandro Mabel, está depondo no Conselho de Ética da Câmara. Ele foi acusado pelo ex-deputado Roberto Jefferson de ser um dos operadores do mensalão e de ter oferecido R$1 milhão à deputada Raquel Teixeira, do PSDB, para que ela trocasse de partido e entrasse no PL. Mabel, até agora, disse que o interesse em trocar de partido veio da própria deputada e que nunca fez proposta financeira alguma a ela. Antes de começar o depoimento, Sandro Mabel conversou com a imprensa, negou as acusações, disse que não tem nada a temer e que faz questão de ser julgado. Jung. Nós temos outras informações ainda de Brasília com Marina Mello. Milton Jung, a CPI dos bingos, transferiu para a próxima terça-feira a votação dos requerimentos de quebra de sigilo bancário e os de convocação do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e do irmão dele, o da convocação dos 2 juízes envolvidos com o escândalo da máfia do apito e também o polêmico requerimento da acariação entre João Francisco e Bruno Daniel, irmãos do prefeito assassinado Celso Daniel, e o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho. A CPI dos bingos ouve hoje 2 depoimentos. O do procurador Lucas Furtado, que vai falar sobre o suspeito contrato firmado entre a multinacional GETEC e a Caixa Econômica Federal, e também o deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh, que vai falar sobre as investigações da morte do prefeito Celso Daniel. Milton Jung. E agora as informações são do Rio de Janeiro. Alexandre Tortoriello. Milton Jung, o senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, apresenta hoje o pedido de filiação ao Partido Municipalista Renovador, que foi criado no fim de agosto e que deve ter o nome alterado para Partido Republicano. A legenda é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Crivella é bispo. O senador negou que vá ocupar a presidência do partido. Segundo ele, o antigo presidente, pastor Vitor Paulo Araújo dos Santos, se afastou do cargo para se dedicar à campanha por uma cadeira na Câmara dos Deputados na eleição do ano que vem. Agora, a presidência estaria sendo disputada pelo economista Mangabeira Unger e por Rafael de Almeida Magalhães, que foi governador do antigo estado da Guanabara durante um mês em 1965. Crivella é sobrinho do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, mas nega que a legenda seja ligada à igreja. O partido é um partido republicano. A república no nosso país trouxe uma conquista que nós não podemos abrir mão, que é o Estado laico. A primeira Constituição republicana, 1891, fundou, por exemplo, no Brasil, a escola pública, porque antes era monopólio da Igreja Católica. Só se podia estudar na doutrina católica. E nasce com o bombardeio do Papa, de bispos. A escola pública foi chamada da escola sem Deus. Mas resistimos a tudo isso para construir um Estado laico, que hoje, indubitavelmente, é o desejo de todos os brasileiros. Antes de deixar o PL, Marcelo Crivella vinha negando a intenção de se filiar ao PMR. O senador alega que a legenda foi criada pelo ex-deputado Carlos Rodrigues, desafeto de Crivella desde que foi excluído do Conselho de Bispos da Universal. O Rodrigues reconhece que a criação do partido foi feita a mando da igreja. Ele passou meses recolhendo assinaturas em todo o país para que o partido fosse oficializado. Agora, Crivella afirma que a decisão de deixar o PL foi determinada pelas denúncias de envolvimento do partido com o mensalão. Sem dizer nomes, o parlamentar declarou que pode levar mais 2 senadores para o Partido Municipalista Renovador. Milton Jung. 11 horas, 6 minutos. bbcbrasil.com você pode ler, ouvir e assistir notícia. As últimas informações da maior central de correspondentes do mundo em texto, áudio e agora em vídeo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os fatos do dia, entrevistas e análises. bbcbrasil.com, a notícia na sua língua. Saúde em Foco.
onde se encontram a indústria aeronáutica e a medicina. Cientistas italianos utilizam uma técnica aeroespacial na avaliação de dispositivos médicos. A produção de próteses e mesmo bombas que serão colocadas dentro do corpo humano traz um problema de difícil solução. A avaliação dos dispositivos durante a pesquisa é facilmente realizada em laboratórios, onde o fluxo de sangue através dos aparelhos pode ser medido diretamente, permitindo assim o estudo do funcionamento desse dispositivo. Porém, depois de colocada a prótese dentro de uma artéria ou do coração, o acompanhamento se torna mais difícil, pois os métodos habitualmente usados nem sempre conseguem avaliar o fluxo do sangue através das estruturas artificiais. A velocimetria por imagem de partículas é capaz de medir o fluxo do ar sobre as asas dos aviões, e na pesquisa italiana passou a utilizar sensores microscópicos colocados dentro das artérias ou mesmo do coração, medindo assim o fluxo sanguíneo através de uma prótese. A doença cardiovascular avança a cada ano em todo o mundo, e novos pacientes necessitam de válvulas artificiais, catéteres e até mesmo bombas cardíacas para insuficiência cardíaca. A pesquisa com método de velocimetria de imagens, que também vem sendo desenvolvida no Brasil por grupos de São Paulo e Minas Gerais, mostra que a evolução tecnológica pode promover a integração entre carreiras que podem parecer inicialmente tão distantes como a engenharia mecânica e aeronáutica e a medicina. E não se esqueça, mande suas dúvidas para saudeinfoco@globo.com. Eu sou Luiz Fernando Correia para o Saúde em Foco. Jingles inesquecíveis, com Lula Vieira. Certos jingles se tornam melhores quando a gente fica sabendo sua finalidade, ou seja, que necessidade de comunicação ele atendeu. Depois que a gente descobre o objetivo da veiculação, o valor da boa peça de propaganda aumenta. O jingle que eu toco agora para você é de autoria de Arquimedes Messina e é um bom exemplo disso que falei. Ele tem como objetivo dar a relação dos destinos da Varig no Brasil. É uma espécie de timetable cantado, ou seja, sua missão era mostrar que a Varig tinha inúmeros destinos dentro do país e que para cada um deles havia um tipo de jato diferente fazendo a rota. Nada mais do que isso. No entanto, apesar da simplicidade, acabou ficando uma peça interessante, um comercial que a gente ouve com prazer e que contribuiu para demonstrar ao ouvinte a diversidade dos destinos da Varig. Beleza, Caju, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Iguaçu, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Natal, Florianópolis, Rio, Recife, Salvador, Manaus, São Luís, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, Teresina. CBN. Jingles inesquecíveis, com Lula Vieira. Rádio CBN, FM 93,5 MHz, Vitória, Espírito Santo. Chegou o maior evento da comunicação da América Latina. É o Maximídia Sat 2005. As maiores lideranças do mundo da comunicação. Ao vivo de São Paulo via satélite. Você não pode perder. Ligue para 33340199 ou acesse o site www.novaeventos.com/Maximídia e inscreva-se já. Patrocínio NET. Sempre um bom programa. Apoio Jornal A Gazeta. Realização exclusiva Nova Promoções e Eventos. Enquanto não inicia o segundo tempo da partida, vamos conferir os melhores momentos de Brasil e Argentina. Contra-ataque rápido e gol da Argentina. E atenção, gol! Gol do Brasil. Jackson recupera a bola, lança para Tupã e gol. Opa, mais um gol do Brasil. Bruno, que solta para Adalberto e gol. Gol do Brasil, golaço. Entrou sozinho de novo, é gol. É gol do Brasil. Opa, mais um gol, é do Brasil. Se você gosta de jogos cheios de emoção, velocidade e gols, acompanhe o handebol brasileiro, um esporte que tem a energia da Petrobras.
Quando alguém furta energia elétrica, prejudica todo mundo. Essa energia desviada encarece a conta de todos os consumidores. Além disso, a gambiarra ou gato pode causar acidentes fatais. E fraude na rede elétrica é crime previsto no Código Penal, artigo 155. Os fraudadores poderão ser presos. Regularize sua ligação de energia com a Excelsa. Excelsa, Energias do Brasil. CBN Vitória. Oferecimento Banestes, o banco sempre perto de você, com soluções sempre perto de você. E Composê, exclusividade em pisos, azulejos, louças e metais, sempre o melhor para você. Fraudar seguro é crime. Denuncie qualquer atitude suspeita. Você não será identificado. Disque Fraude Banestes Seguros. 0800 727 0026. Banestes Seguros. Muito mais seguro. Super promoção Composê. São pisos, azulejos, louças e metais exclusivos e com descontos de 10% a 50%. E ainda toda a loja em até 6 vezes sem juros. Composê. Sempre o melhor para você. Nos dias 3 e 4 de outubro, participe da segunda edição do Encontro Gestão das Cidades, no Centro de Convenções de Vitória. Venha debater assuntos sobre os municípios e o terceiro ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo. A inscrição é gratuita. Mais informações, 3225-6658 ou www.planejamento.es.gov.br. Gestão das Cidades. Crescimento e qualidade de vida, caminhando juntos. Realização, Secretaria de Economia e Planejamento. Governo do Espírito Santo. A hora é essa. Patrocínio CST. Chegou o maior evento da comunicação da América Latina. É o Maximídia Sat 2005. As maiores lideranças do mundo da comunicação. Ao vivo de São Paulo via satélite. Você não pode perder. Ligue para 3334-0199 ou acesse o site www.novaeventos.com/Maximídia e inscreva-se já. Patrocínio NET. Sempre um bom programa. Apoio Jornal A Gazeta. Realização exclusiva Nova Promoções e Eventos. O Pacto pela Paz quer mobilizar a sociedade na prevenção à violência e na busca de ações concretas e permanentes pela paz. Para isso, o debate é essencial. Ciclo de debates Pacto pela Paz. Palestra Desigualdade e Violência com Lena Lavinas. Pós-doutora em Sociologia Urbana e PhD em Economia. 3 de outubro, às 9 da manhã, no auditório da Rede Gazeta. Entrada franca. Pacto pela Paz. Essa bandeira também é sua. Realização Rede Gazeta e Assembleia Legislativa. Patrocínio Companhia Vale do Rio Doce, Samarco e Belgo Arcelor. O imóvel certo pra você. Meta Espaço, a imobiliária ideal pra comprar ou vender. Meta Espaço tem garantia em locação, variedade e tradição. Meta Espaço, a sua melhor opção. Vitória 3335-5444 e Vila Velha 3340-0908. É neste sábado, dia 1º de outubro, às 20 horas, que você vai viver grandes emoções. Não perca o show Pra Sempre, do Rei Roberto Carlos, na Praça do Papa. Aproveite este presente que a Nestlé está trazendo para você. A entrada é franca. Esse dia vai ficar gravado para sempre. Uma parceria da Nestlé com o Governo do Estado do Espírito Santo. 11 horas 16 minutos. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz. Já de volta ao CBN Vitória, nesta quinta-feira, hoje, dia 29 de setembro de 2005, mais uma participação do ouvinte, o Cosme de Souza, que mora em Vitória, acompanhava agora há pouco a entrevista do Conselho Nacional de Justiça sobre o fim do nepotismo no Judiciário. O Cosme dá uma sugestão aqui para acabar com o nepotismo e para indicação também de parentes em cargos públicos. Segundo ele, o procedimento deveria ser o mesmo adotado nas Forças Armadas, onde o funcionário mais antigo e mais experiente é quem é indicado para desempenhar funções de chefia. Segundo o Cosme, desse jeito, a corrupção aí sim teria chances de acabar. 11h16, nós temos informações da reportagem. Gabriela Ribetti acompanhou nesta manhã uma coletiva da deputada Brice Bragato, onde foi feito o anúncio de que partido ela e os outros 99 desfiliados do PT devem seguir agora. Gabriela, se confirma a possibilidade levantada pela própria Brice na última terça-feira de PSOL?
Isso mesmo, Fernanda. Como já era esperado, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, foi a sigla escolhida para a filiação dos dissidentes do Partido dos Trabalhadores, que anunciaram desfiliação do PT na última segunda-feira. Nesta manhã, a deputada Brice Bragato, mais 40 pessoas ex-petistas, assinaram a ficha de filiação ao PSOL. Já com a camisa do recente partido, registrado no último dia 15 de setembro, os militantes da Ação Popular Socialista cantaram o hino de guerra do PSOL, inspirado nas palavras de Rosa Luxemburgo. Brice Bragato, que liderou o movimento de desfiliação do PT aqui no Espírito Santo, disse que a sigla é a alternativa de se fazer o que não é mais possível fazer por meio do Partido dos Trabalhadores, que, segundo ela, é a construção de uma luta socialista antineoliberal para o país na defesa da emancipação dos pobres e dos trabalhadores. Quando indagada sobre os riscos eleitorais da troca de legenda, Brice afirmou que o risco é o preço que os revolucionários pagam em suas lutas. Seria muito precário se inspirar em Rosa de Luxemburgo e tomar decisões apenas tendo em vista a garantia da legenda eleitoral. Eu acho que o preço que os revolucionários pagam é muitas vezes perder os seus espaços institucionais, parlamentares, os cargos, mas eu tenho a impressão que isso tudo será compensado com a construção de movimentos de massa, de lutas que vão para o povo representar talvez alternativa, musculatura até maior do que os mandatos parlamentares. Não estamos renunciando à tentativa de ganhar a eleição, mas vamos investir também em outros campos de construção, porque para o povo é importante que ele esteja na luta e que ele enxergue horizontes, que ele veja perspectivas de novos dias. Os dissidentes do PT também receberam convites do PSB, do PCdoB e do PDT, mas, como já era esperado, optaram pelo PSOL. O presidente do PSOL aqui no Espírito Santo, Silvio Felinto, avaliou a filiação dos ex-petistas capixabas como um processo muito importante para o partido, que vai resultar em um salto de qualidade para a construção partidária e para a divulgação da legenda aqui no estado. Silvio Felinto acredita que até amanhã, o último dia para a filiação partidária visando as eleições de 2006, outros militantes da Ação Popular Socialista também deverão entrar para o PSOL. Fernanda? Muito obrigada, Gabriela. 11h19. Voltamos a debater a questão do nepotismo no judiciário, a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser regulamentada ainda. E num prazo de 90 dias após a publicação, os parentes de membros do judiciário e também de funcionários do Poder Judiciário terão que deixar de ocupar cargos públicos. O Tribunal de Justiça comentou a decisão através de uma nota divulgada pela Assessoria de Comunicação. Diz o seguinte a nota: a decisão do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo que os ocupantes de cargos comissionados que configurem situação de nepotismo no judiciário deverão ser exonerados num prazo de 90 dias a partir da publicação da resolução a ser editada pelo CNJ, vai ser cumprida na íntegra pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Desembargadora Adalto Dias Tristão, presidente do tribunal, não quis falar sobre o tema porque a LOMAN, a Lei de Organização da Magistratura Nacional, proíbe o magistrado de comentar decisões superiores ou de outros magistrados. Ele informou que o tribunal irá cumprir o inteiro teor da decisão, assim que a mesma for regulamentada e publicada. A redação final do anteprojeto da resolução, que irá definir critérios sobre a vedação de nepotismo no judiciário, deverá ser votada na próxima sessão do CNJ, prevista para o mês de outubro. Bom, o Tribunal de Justiça não quis comentar sobre a decisão por conta da LOMAN, mas eu já estou na ponta da linha com o diretor da Escola de Magistratura do Espírito Santo, juiz também da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Sérgio Ricardo de Souza. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia. Doutor Sérgio, o senhor como diretor da Escola de Magistratura, como é que o senhor vê essa decisão do Conselho Nacional de Justiça? Vejo com bons olhos, porque é uma reivindicação histórica da Associação dos Magistrados Brasileiros. Inclusive, a decisão, essa resolução, parte de uma representação apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Isso é uma luta da categoria dos magistrados. Doutor Sérgio, o senhor acha que vai ser fácil o cumprimento de uma questão como essa, tão polêmica? Não haverá recurso? O próprio Conselho Nacional de Justiça trabalha com essa possibilidade de se ingressarem com a DINS no Supremo. Sim, mas dentro do Judiciário, estamos todos abertos para saber que das decisões que são tomadas, elas estão sujeitas a recursos. Então, é possível que haja também recurso. Agora, o que tem que se ter em vista é que
Esses recursos jamais partirão da Associação dos Magistrados Brasileiros, porque a associação é a autora do pedido da regulamentação do assunto. Esse trabalho, doutor Sérgio, quando o senhor fala da Associação dos Magistrados Brasileiros, está se referindo também provavelmente à Escola de Magistratura do Espírito Santo, esse trabalho dos juízes que estão ligados a esse movimento, é um trabalho de conscientização também da categoria? Com certeza há um trabalho de conscientização. Esse trabalho envolve a questão nacional, não é uma questão local, não é uma questão do Poder Judiciário, porque essa questão de nepotismo é uma questão presente em todos os poderes da República. Não é uma questão de um poder em particular. Então, aqui no nosso estado, o presidente do Tribunal de Justiça já, segundo a própria Gazeta noticiou, ele vai tomar as providências cabíveis, atendendo à determinação do Conselho Nacional, à regulamentação do Conselho Nacional. Agora, a cobrança da Associação Nacional da Magistratura é que isso sirva como exemplo para todos os poderes, que haja regulamentação que atinja todos os poderes. E por isso a AMB foi mais longe. Ela patrocina lá no Congresso Nacional uma PEC que visa a inclusão disso na Constituição Federal. Essa previsão passar a ser uma previsão constitucional para que possa também ser aplicada aos demais poderes e órgãos que tem, onde existe a possibilidade de ocorrência dessa situação de nepotismo. A gente vem acompanhando, inclusive, esses desdobramentos no Congresso, mas aqui o próprio Estado tem sua particularidade, né? Já prevê na Constituição a proibição do nepotismo. E, no entanto, não era cumprido. O que acontece é que, mesmo prevendo na Constituição do Estado, a previsão também não é categórica, como a AMB está propondo, e também sempre vai haver a questão de se alegar que isso está ferindo algum preceito constitucional, da Constituição Federal. A Constituição Estadual, ela está hierarquicamente abaixo da Constituição Federal. Então, na medida em que ela venha a regulamentar alguma coisa fora dos parâmetros da Constituição Federal, isso sempre pode ser motivo de questionamento. Então, por isso, a luta é para a inclusão desse dispositivo na Constituição Federal, porque aí não há como se questionar. Doutor Sérgio, aproveitando a gentileza do senhor de estar conversando conosco ao vivo, e o senhor é juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, ontem houve uma importante decisão no caso do julgamento dos intermediários, do caso Alexandre Martins. Há uma decisão por adiamento do júri marcado para a próxima segunda. É verdade. O senhor poderia dar mais detalhes para a gente? O que levou ao adiamento do júri? O que levou ao adiamento foi que o Ministério Público, a semana passada, fez a juntada de muitos elementos de prova. E a Lei Processual Penal prevê um prazo de 3 dias da intimação da defesa, no prazo de 3 dias. Mas analisando a ponderação dos defensores, eu cheguei à conclusão que 3 dias seriam insuficientes para que os 5 advogados pudessem ter acesso a todos os documentos juntados e poderem preparar uma defesa satisfatória para cada um dos réus. Então, para a garantia da ampla defesa, para possibilitar que cada um dos réus possa, através de seus advogados, exercer a ampla defesa, tendo conhecimento de todo o material probatório que o Ministério Público juntou a semana passada, eu entendi por bem de adiar esse julgamento para o dia 25 de outubro, 9 horas, lá mesmo fora de Vila Velha. Então, todo o intuito é de não deixar uma brecha para amanhã ou depois alguém dizer que foi injustiçado por insuficiência de defesa. Doutor Sérgio, a manutenção do julgamento dos 5 no mesmo procedimento ou o senhor acredita que haverá desmembramento? Eu acredito que existe a possibilidade de desmembramento. Agora, essa é uma questão que diz mais respeito aos interesses de cada um dos advogados, de cada um dos réus. Caberia, então, ao advogado de um dos 5 entrar com o pedido de desmembramento? Praticamente isso, não é bem entrar com pedido de desmembramento. A situação é que no dia do julgamento pode ser feita alguma manobra processual para se alcançar esse desmembramento. Aí, de acordo com os interesses das defesas. Mas isso só aconteceria no dia do julgamento? Isso não pode ser só no dia do julgamento. Okay. O julgamento já está marcado para o dia 25, para todos os 5. Se não houver nenhuma manobra processual, nenhum uso das faculdades processuais de desmembramento, será feito o julgamento dos 5. Com esses novos documentos que foram anexados do Ministério Público, o senhor trabalha com mais possibilidade de dias também do júri? O senhor já chegou a falar conosco aqui que a previsão é de 1 semana. A minha previsão para esse júri é de 5 a 15 dias.
De 5 a 15 dias? De 5 a 15 dias. Como é que o senhor trabalharia com 15 dias de júri? Vamos trabalhar, né? Se precisar ter os 15 dias, nós vamos trabalhar com 15. É de 5 a 15, depende de haver ou não desmembramento. No caso da possibilidade, né, do júri passar de uma semana, há substitutos indicados para que todo mundo tenha condições físicas de conduzir o processo por 15 dias? Como é que funciona, doutor Sérgio? Eu não me lembro da empresa. Mas, obviamente, há os momentos de descanso. Há uma previsão de que haja os momentos de descanso. Nós vamos trabalhar dentro daquilo que física e mentalmente for possível. No momento em que não for mais possível, que as pessoas, os jurados, os advogados, o Ministério Público, no momento que eles estejam cansados, obviamente vão parar os trabalhos e continuar no dia seguinte. Ok. Ontem o senhor deferiu também um pedido de disponibilidade das informações no processo do mando da quarta vara, que tramita na quarta vara. A possibilidade de publicação das informações. No próprio Tribunal de Justiça, doutor Sérgio, aí a gente até quer entender como é que funciona esse procedimento. O desembargador, que é relator do caso do mando, ele já trabalha com a possibilidade de não ter mais um sigilo nas questões que envolvem as apurações da morte do juiz Alexandre Martins. O porquê da manutenção na quarta vara do sigilo? Mas eu gostaria que você me explicasse assim, qual sigilo, de qual assunto em particular? Porque a única coisa que nós estamos mantendo um certo sigilo é na apresentação das declarações das testemunhas para a preservação da testemunha. E essa preservação da testemunha, não há que se dizer que já não exista mais essa necessidade. Preservar a testemunha e preservar jurados, nós vamos continuar preservando. Agora, preservar outras matérias, não. Isso todo o restante está já aberto aos advogados. O advogado pode tirar cópia, pode dar informações sobre essas peças. Agora, uma testemunha, José da Silva, que mora no bairro X, nós vamos preservar, vamos continuar preservando, porque essa testemunha pode ser objeto de alguma ameaça, de algum constrangimento, de algum assédio. Então, isso nós vamos preservar. A pessoa da testemunha, aquela pessoa que se predispõe a colaborar com a sociedade, levando ao judiciário o conhecimento daquilo que ela captou através dos seus sentidos. Essa pessoa, quando presta serviço público relevante, nós não podemos colocar essa pessoa em risco. Então, preservar essas pessoas, nós vamos continuar preservando. Agora, o restante do processo, não há efetivamente nada ali que estejamos proibindo o acesso. Não, então que fique claro, né? Porque, na verdade, a população acompanha muito o desdobramento do caso, tem muito interesse, inclusive, nessas repercussões. Então, o que está sendo preservado é o que as testemunhas acrescentaram no processo. É só a questão das testemunhas. Correto. Porque as testemunhas no processo do júri, elas prestam os seus depoimentos na primeira fase e, eventualmente, elas podem ser chamadas também para, no dia do julgamento, prestar um novo depoimento. Então, a gente tem que ter o cuidado de preservar essas pessoas até o final do processo. Sem dúvida. As testemunhas. Agora, o resto do conteúdo do processo, tirando também algumas situações como escuta telefônica, que às vezes tem algumas informações que são efetivamente confidenciais, porque talvez numa escuta telefônica termina tendo alguma parte que diga respeito a assuntos que são privativos de quem foi ouvido. Né? Talvez o réu que foi ouvido estava conversando com uma pessoa que é uma pessoa que não tem nada a ver com o processo. Então, esse cuidado a gente tem que ter de preservar a intimidade das pessoas que não tem nada a ver com o processo, de preservar a segurança das testemunhas, futuramente de preservar a segurança e a intimidade dos jurados. O resto, de forma alguma, nós teremos uma atitude que venha a prejudicar o acesso da imprensa e da sociedade. Muito pelo contrário. Inclusive, no dia do julgamento, todos os meios de comunicação poderão ter acesso ao salão do júri, mas não poderão fazer filmagens. Eles poderão assistir e, obviamente, o jornalista que assistir, ele tem toda a capacidade de relatar o que ele viu. Mas ele filmar uma testemunha, filmar expor desnecessariamente os réus, isso aí nós não permitiremos. Agora, a participação, o ingresso no salão do júri será permitido a todos os meios de imprensa e também a toda a sociedade mediante senha, porque não cabe todo mundo naquele salão. São os mesmos procedimentos que o senhor adotou na época do julgamento dos executores? Os mesmos procedimentos e pretendendo, inclusive, aperfeiçoá-los no sentido de permitir cada vez mais a transparência das ações.
Doutor Sérgio, eu agradeço a gentileza do senhor mais uma vez conversando conosco sobre a decisão do Conselho e também sobre os procedimentos da 4ª Vara. Muito obrigada. Por nada, a satisfação da Escola de Magistratura estar aí dando uma satisfação para a sociedade e também para mim, na qualidade de juiz que está atuando na 4ª Vara Criminal. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho. Bom dia. Sérgio Ricardo de Souza, diretor da Escola de Magistratura do Espírito Santo, falou em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, que é uma luta antiga, combate ao nepotismo, não somente no judiciário, como também em todas as esferas do poder público. Diz que, inclusive, a AMB vem incentivando e apoiando todas as orientações jurídicas para a PEC que tramita no Congresso Nacional, que prevê o fim do nepotismo no país, no serviço público. Já sobre o caso Alexandre Martins, o julgamento dos intermediários foi mesmo adiado, seria na próxima segunda, vai acontecer agora a partir do dia 25 de outubro. Pode ocorrer desmembramento, mas isso a população só vai ficar sabendo na hora do júri. Um júri que tem previsão de durar entre 5 e 15 dias. Daqui a pouquinho eu dou mais informações sobre esse júri, logo depois da Rede CBN. CBN Vitória. Pouco antes, minutos antes, a comissão tentou votar alguns requerimentos pedindo quebra de sigilos de corretoras suspeitas de terem operado com fundos de pensão. Alguns parlamentares da oposição ouviram a senadora Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, cochichando com o deputado Carlos Abicalil, também do PT, pedindo para que ele se retirasse para não haver quórum suficiente para a votação. Os parlamentares da oposição se revoltaram e consideraram uma tentativa do governo de manipular a sessão. A senadora petista negou o fato, mas o senador Delcídio Amaral, presidente da CPI, disse que a demora dos trabalhos abrem a necessidade de prorrogar para o ano que vem o prazo final para que a CPI conclua os trabalhos. Por enquanto, o prazo se encerra em novembro deste ano. Milton Jung. 11h34. Rádio CBN, FM 93,5 MHz, Vitória, Espírito Santo. Nos dias 13 e 4 de outubro, participe da segunda edição do Encontro Gestão das Cidades, no Centro de Convenções de Vitória. Venha debater assuntos sobre os municípios e o terceiro ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo. A inscrição é gratuita. Mais informações, 3225-6658 ou www.planejamento.es.gov.br. Gestão das Cidades, crescimento e qualidade de vida, caminhando juntos. Realização, Secretaria de Economia e Planejamento, Governo do Espírito Santo. A hora é essa. Patrocínio CST. Olá, meu nome é Pedro Pedreiro e tenho uma dica legal. Quem constrói em ruas, praças, encostas, mangues ou canais tem prejuízo na certa. Uma chuva mais forte pode trazer problemas para todos. Pode arrastar casas e inundar toda a cidade. Não construa de qualquer maneira. Um dia, a casa cai. Procure sua prefeitura, peça licença e construa legal. Prefeituras da região metropolitana da Grande Vitória. Era uma casa aos pedaços, não tinha teto, não tinha chão. Uma casa abandonada, um mar de desilusão. Mas um dia a voz de todos trouxe o vento da mudança, que ergueu as paredes da casa e nos devolveu a confiança. Botamos a mão na massa e em cada tijolo nosso coração. Abrimos portas e janelas, entrou a luz da reconstrução. As obras da casa não param, transformam o campo e a cidade. Iluminam cada recanto, plantando prosperidade. A gente aqui trabalha e confia. Nossa casa arrumada é a maior alegria. Governo do Espírito Santo. A hora é essa. 11h36. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz. O comentário político com André Pereira. Vamos agora à participação do nosso cientista político. André, bom dia. Oi, Fernanda. Olá, André. Qual a tua avaliação sobre o resultado da presidência da Câmara? Ô, minha amiga, é importante a gente perceber o seguinte, a imprensa capixaba traz hoje, inclusive você já falou disso, né? Informações diferentes sobre o posicionamento dos deputados federais do Estado na eleição para a presidência da Câmara.
que ocorreu ontem, a gente sabe, né, resultou na vitória apertada do candidato do governo Aldo Rebelo, filiado ao PCdoB. Fernanda, essas diferenças de informação se devem ao fato de que o voto foi secreto. Posteriormente, ao que parece, alguns parlamentares deram declarações desencontradas para os jornalistas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas há informações diversas para os casos de Carlos Manato, Jair de Oliveira, Nilton Baiano e Rose de Freitas. De qualquer forma, há um consenso de que a maioria dos capixabas tenha votado em Aldo Rebelo no segundo turno, com uma margem aí de 6 a 7 votos entre os 10 possíveis, sendo que Marcelino Fraga, em um momento tão importante na história do país, não esteve presente, preferindo viajar para a Itália. Então foram 9 os que votaram, né? André, só fazendo um parênteses aí, nós entramos em contato inclusive com a assessoria do deputado Marcelino Fraga para saber exatamente se ele estava numa missão especial à Itália ou não. Não obtivemos a resposta ainda. Mas é bom que se esclareça, né? Que a gente precisa de entender o porquê não estaria num momento tão importante como esse, que era a eleição da presidência. Exatamente. E eu particularmente acho que mesmo que fosse missão oficial, na minha opinião, não deveria ter ido. Mas enfim, né? E a discussão sobre esse ponto, Fernanda, é importante porque a vitória de Aldo sobre o candidato oposicionista José Tomás Nonô, membro do PFL e apoiado pelo PSDB, se deu por uma diferença pequena. No total foram 15 votos, mas se apenas 8 deles tivessem mudado de lado, tivessem saído de Aldo para Nonô, Nonô teria vencido. É claro que vitória é vitória, não importa por qual placar. Todavia, neste caso, considerando o peso que o governo jogou nesse pleito e o volume de recursos que comprometeu, foi uma conquista até que bem mesquinha. O ministro da Coordenação Política, Jacques Wagner, nega ter prometido cargos e afirma que a liberação de verbas faz parte do cronograma normal da execução orçamentária. Ou seja, o governo não teria prometido nada. Por outro lado, os jornais estão cheios de informações de bastidores dando conta das promessas mirabolantes que teriam sido feitas. Uma delas é de que tenha sido feito um compromisso para liberar verbas em um total de R$1,5 bilhão de reais. O ministério mais beneficiado teria sido dos transportes, cujo titular é filiado ao PL. Além disso, o Ministério do Turismo, que está na cota do PTB, teria recebido permissão para gastar cerca de 500 milhões. Ao longo do dia de ontem, Fernanda, surgiu na internet a informação de que o governo teria negociado o Ministério da Educação com o Partido Progressista do candidato Ciro Nogueira e de mais quem? De Severino Cavalcante. Isso. Aliás, ao que parece, 2 deputados que renunciaram aos seus mandatos por envolvimento nos recentes escândalos de corrupção, Severino e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, participaram ativamente das conversas ontem. Tudo isso sem falar na suspeita de que Aldo tenha feito um acordo secreto com os 16 deputados que estão com seus mandatos ameaçados por processos no Conselho de Ética. O acordo seria dar uma segurada na situação. Ele nega, o Aldo nega, evidentemente. Portanto, Fernanda, nós vamos ver só adiante o que a bancada capixaba efetivamente conseguiu nessa brincadeira. O professor Roberto está aí acompanhando a liberação das emendas, um trabalho importante, e a gente vai verificar adiante. Só que, aparentemente, os nossos representantes e o governador Paulo Artung não foram muito assediados. Aí veja, como são 10 parlamentares e Aldo ganhou por apenas 8 votos, se a bancada tivesse agido de maneira unificada, poderia ter feito a diferença e negociar, inclusive com compromisso público, o seu posicionamento. Só que, mais uma vez, a oportunidade passou. Fernanda, o que eu acho que seria negociar voto por verba, por cargo, é uma coisa moralmente condenável. Porém, infelizmente, é assim que a coisa funciona. Então, o que eu defendo é o seguinte, que a bancada capixaba tivesse ficado unida, tivesse negociado sim o seu voto, mas negociado de uma maneira pública. Da seguinte maneira, olha, nós vamos votar X e vamos receber para o Estado do Espírito Santo, negociamos publicamente isso, aquilo outro. Eu acho que isso seria uma coisa legítima. Uma oportunidade dessa para você fazer esse tipo de negociação é muito raro para uma bancada pequena ter força e a oportunidade se perdeu. Pois é, o próprio Renato Casagrande, ele diz que foi um dos articuladores, né, da votação do Aldo ontem lá na Câmara, disse que acha que o Aldo sim ligou para o governador Paulo Artung para pedir um empenho e que ele tem atendido mesmo. E diz também que acha que a bancada de uma maioria teria apoiado o Aldo. Nós temos a conta dos 9.
por conta da ausência do Marcelino Fraga, que estaria na Itália, né? Então, como há uma expectativa aqui de nomes que informaram equivocadamente para 2 jornais diferentes, a gente trabalha aqui com os nomes do Manato, do Jair Oliveira, do Baiano e da Rose, e fechando essa conta aí, com que as emendas estão disponíveis que o professor Roberto destacou hoje, 2 ali, pelo visto, não votaram no Aldo, que não foram beneficiados. Exatamente, né? Agora, além disso, Fernanda, teoricamente os outros foram beneficiados, mas aí a gente vai ter que acompanhar, o professor Roberto vai fazer isso, a gente vai divulgar e vamos ter que acompanhar, porque de repente faz-se um acordo e não se cumpre também, esse é um detalhe. Mas a gente vai acompanhar isso adiante. A única coisa que eu lamento é que esses acordos não tenham sido feitos de uma maneira unificada, clara e pública para beneficiar o Estado. Acho que esse é que é o problema. Ok, André, muito obrigada. Um bom dia para você. Ok, Fernanda, até amanhã. Até amanhã. Agora são 11h43, nós já vamos para o intervalo comercial. Antes, portanto, eu queria complementar as informações do adiamento do julgamento dos intermediários à morte do juiz Alexandre Martins, que a gente teve que seguir logo para a rede CBN. A informação que nós temos aqui, publicada inclusive no jornal A Gazeta de hoje, uma reportagem especial de Sandresa Carvalho, é de que o Ministério Público Estadual entregou à 4ª Vara Criminal de Vila Velha cerca de 3.000 laudas, com documentos e transcrições e mais de 40 horas de áudio e vídeo, para serem usadas como provas no julgamento dos 5 acusados de envolvimento na morte do juiz Alexandre Martins. Fontes ligadas ao processo informaram que entre os documentos anexados estão indícios de ligações entre o sargento Heber Valêncio e o juiz Antônio Leopoldo. Haveria também documentos que ligam o réu confesso da execução, Odeci Martins da Silva Júnior, o Lombrigão, a uma terceira pessoa que responde a um processo por homicídio em Colatina, junto com o coronel da reserva Walter Gomes Ferreira, que é apontado como um dos mandantes da morte do juiz Alexandre Martins. Quem são os 5 réus que vão a júri no próximo dia 25? Heber Valêncio é sargento da Polícia Militar, acusado de ter intermediado o crime e também de ter espionado a rotina do juiz Alexandre para repassar informações aos executores. Também irá a julgamento Ranilson Alves da Silva, outro sargento da Polícia Militar, que teria auxiliado Valêncio a intermediar o crime e a vigiar também a vítima. Fernando Cabeção, Fernando de Oliveira Reis, ele é acusado de tráfico de drogas e de liderar uma organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Guaranhuns, o PCG. Foi apontado como intermediário do assassinato do juiz Alexandre. O Yoshito é o André Luiz Barbosa Tavares, acusado de coautoria na execução por emprestar uma das armas usadas na morte da vítima. E por último, o Pardal, Leandro Celestino de Souza, que também é acusado de coautoria por emprestar a moto usada pelos executores no dia do assassinato. Um júri que deve durar em torno de 5 a 15 dias. 11h45, intervalo comercial, nós voltamos já com os minutinhos finais dessa edição. CBN Vitória. Nos dias 13 e 4 de outubro, participe da 2ª edição do Encontro Gestão das Cidades, no Centro de Convenções de Vitória. Venha debater assuntos sobre os municípios e o 3º ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo. A inscrição é gratuita. Mais informações, 3225-6658 ou www.planejamento.es.gov.br. Gestão das Cidades. Crescimento e qualidade de vida, caminhando juntos. Realização, Secretaria de Economia e Planejamento. Governo do Espírito Santo. A hora é essa. Patrocínio CST. Seu almoço de negócios merece um lugar especial. Restaurante Taurus. No cardápio, saborosas carnes gregadas e pratos executivos que dão água na boca. E em seus 2 ambientes, comodidade e um excelente atendimento. Aberto para almoço de domingo a sexta e jantar de segunda a sábado. Restaurante Taurus. Tradição e qualidade. Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto. Telefone 3225-4888. Itapuã Tower Exclusive Residence.
o lançamento imobiliário mais importante do ano. Surpreenda-se com 2 quartos classe A dos seus sonhos, na área nobre da praia de Itapuã. Um novo estilo de vida, alto luxo, tecnologia superior, ar-condicionado central, requinte nos detalhes, segurança absoluta. Conheça o apartamento decorado no local. Avenida Jair de Andrade com Hugo Musso. Reservas pelo telefone 2124-4800. More bem, more em Litig. Era uma casa aos pedaços, não tinha teto, não tinha chão. Uma casa abandonada, um mar de desilusão. Mas um dia a voz de todos trouxe o vento da mudança, que ergueu as paredes da casa e nos devolveu a confiança. Botamos a mão na massa e em cada tijolo nosso coração. Abrimos portas e janelas, entrou a luz da reconstrução. As obras da casa não param, transformam o campo e a cidade. Iluminam cada recanto, plantando prosperidade. A gente aqui trabalha e confia. Nossa casa arrumada é a maior alegria. Governo do Espírito Santo. A hora é essa. Conexão Rádio Assembleia. Aprovado o projeto de doação diária para construir prisão federal. Aprovado o projeto que isenta de imposto pessoas carentes. Segurança privada é tema de reunião na Comissão de Segurança. Prioridade para os portadores de deficiência nos consultórios e clínicas médicas. Agora é lei. Fique por dentro. Está no ar, Rádio Assembleia. A Assembleia aprovou o projeto de lei 273/05 de autoria do Governo do Estado, autorizando o Executivo a doar à União uma área de mais de 146 mil metros quadrados no município de Viana, na Grande Vitória, para a construção de um presídio federal. Rádio Assembleia. Em fase de tramitação nas comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças, o projeto de lei 295/05 de autoria do deputado Reginaldo Almeida prevê a isenção do pagamento da taxa de renovação da carteira de motorista a partir dos 65 anos de idade. O objetivo do projeto é possibilitar ao idoso a renovação da carteira de motorista sem ter que arcar com o pesado ônus do pagamento integral das taxas. A Comissão de Segurança da Assembleia discutiu a elaboração de projeto que irá regulamentar a segurança privada no Espírito Santo. O assunto foi tema de uma reunião com a presença de representantes das polícias civil e militar e o sindicato das empresas que prestam esse tipo de serviço no Estado. Ouvimos o deputado Cabo Elson. A intenção dela é se proteger, porém tendo um efeito contrário, trazendo esse problema que é se colocar à disposição de alguém que não está qualificado para protegê-la. Esse projeto vai ser apreciado na comissão até o final desse ano? Nós vamos discutir, que é uma matéria importante, vamos discutir e esperando que no final da discussão ele possa ser protocolado e enviado para o plenário para ser votado. Rádio Assembleia. Agora é lei. As pessoas portadoras de deficiência têm prioridade no primeiro horário de atendimento nos consultórios e as clínicas médicas. É o que determina a Lei número 7.851/04, de autoria do deputado Paulo Folleto, que explica os efeitos da medida. O ser médico e ver uma vez um portador de deficiência numa cadeira de roda ficar lá 4 horas aguardando, me chamou a atenção de pelo menos, mesmo que haja atraso, a permanência prolongada deles em qualquer ambiente já lhes impõe algumas dificuldades. Pensando nisso, nós formulamos essa lei onde a gente dê uma condição de atendimento inicial a essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que necessitam de terceiro para realizar algumas funções que para nós é normal e que para eles às vezes pode trazer algum transtorno. Estas e outras notícias estão no site da Assembleia. Acesse www.al.es.gov.br. Assembleia Legislativa. Compromisso com o Espírito Santo. A gente se encontra aqui na próxima terça-feira. Até lá. 11h51. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz.
Uma operação da Delegacia Patrimonial na manhã desta quinta-feira prendeu um homem acusado de estelionato. Segundo a Polícia Civil, o Arley Smith teria dado golpes no comércio da Grande Vitória que somam mais de 2 milhões de reais. O acusado indicou um sítio na localidade de Putiri, na Serra, onde estariam escondidos 3 carros comprados de forma ilegal, além de um outro veículo roubado nesta segunda-feira. 11h51, já temos aqui a resposta da assessoria do deputado Marcelino Fraga pelo não comparecimento dele ontem à sessão que elegeu o novo presidente da Câmara. De acordo com a assessoria de imprensa dele, ele está em missão oficial em Veneza, representando a Câmara dos Deputados na Feira Internacional do Mármore e Granito. A assessoria informou ainda que a viagem dele foi por envio pela própria Câmara como representante e observador parlamentar. Durante o comentário do CBN Cidadania, com o professor Roberto Simões, também foram divulgadas as novas emendas que estariam empenhadas para a bancada federal capixaba. Nós não antecipamos nomes, até porque preferimos fazer um contato primeiro com os parlamentares, 2 deles que não teriam sido beneficiados com novas emendas. É o caso do deputado Manato e também da deputada Rose de Freitas. A produção fez um contato com o deputado Manato sobre o voto dele ontem na presidência, para a presidência da Câmara, se teria alguma coisa a ver ou não com a não liberação de emendas individuais, assim como com Rosa de Freitas. Fábio Botassinho, o que disse o deputado Manato? Pois é, Fernando, o deputado Manato conversou conosco antes de embarcar para um voo agora para Vitória, e ele informou que no primeiro turno ele voltou no candidato Alceu Colares. Já no segundo, ele voltou com o candidato do governo, Aldo Rebelo. Ele disse que a votação foi partidária, o voto foi fechado com o partido e pela unanimidade da Câmara. Essa foi a posição do deputado Manato. Sobre a liberação lá de recursos, ele informou que ainda vai se inteirar sobre a negativa do governo. Já a deputada Rose de Freitas disse que votou no primeiro turno no deputado Michel Temer, mesmo ele abandonando a disputa. E no segundo, ela se reservou o direito de não informar o candidato, pois ela diz que faz parte do movimento Câmara Forte, que não vai dizer o nome do candidato que foi votado para preservar os colegas do partido. Sobre a liberação de verbas, Fernanda, a deputada disse que isso acontecendo durante a votação na Câmara configura venda de votos e ela não participa disso. Muito obrigada, Fábio, pelas informações. Agora é 11h53. O Dia a Dia de Brasília com Kênia Amaral. Olá, Kênia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN Vitória. Tem movimentação hoje aí na CPI dos Correios. Sim, Fernanda. A sessão da CPI dos Correios, marcada para as 9 horas da manhã, não evoluiu em nada até agora. A reunião administrativa que seria realizada não aconteceu porque não houve quórum suficiente para que os parlamentares pudessem aprovar os requerimentos. No lugar das votações, muita discussão entre os senadores e os deputados aqui presentes, Fernanda. A oposição acusa os parlamentares da base aliada de fazerem uma manobra para esvaziar as sessões e atrasar a votação dos requerimentos. O próprio presidente da CPI, o senador Decídio Amaral, que é do PT, afirmou que não vai compactuar com essa manobra e que isso vai atrasar o tempo de investigação da comissão, prorrogando assim o funcionamento da CPI para o ano que vem. O objetivo dele é evitar que a comissão termine em pizza. Fernanda, na verdade, a sessão se transformou em um grande bate-boca entre os partidos governistas e os de oposição. Talvez tenha um reflexo do resultado das eleições para a presidência da Câmara realizada ontem, quando o candidato do governo, deputado Aldo Rebelo, derrotou o candidato da oposição, José Tomás Nonô. Para acalmar os ânimos dos parlamentares, o Decídio Amaral suspendeu a sessão por 15 minutos, para em seguida tomar o depoimento do ex-diretor dos Correios, Maurício Marinho, flagrado recebendo propina, Fernanda. Então a gente aguarda aqui o reinício da sessão e que a sessão evolua, né, e não fique só em bate-boca como foi até agora, durante toda a manhã. Sem dúvida, Kênia. Muito obrigada, Kênia Amaral, que volta a qualquer momento, já com o retorno dos trabalhos da CPI dos Correios. Até mais, Kênia. Até mais, um abraço. Mercado Financeiro. Patrocínio Investor. Investimentos que rendem tranquilidade. www.investornet.com.br. Vamos aos números do mercado financeiro hoje com Marlo Barcelos. Marlo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Marlo, depois da despencada de ontem do dólar, o que acontece com a moeda americana hoje? Hoje, meio que 0 a 0. Chegou a cair, chegou a 2,22, o menor nível dos últimos desde 2001. Mas ela apresentou uma recuperação técnica, Fernando. Nesse momento é cotada 2,2350 estável, porque a Bolsa está realizando um pouco hoje. Já aumentou então seus pontos? Oi? Já aumentou seus pontos? Isso. Vamos lá então, Marlos. Vamos lá, o Ibovespa opera neste momento a 31.050 pontos.
realizando 0,85%. O Dow Jones cai 0,24% a 10.447 pontos. O Nasdaq a 2.114 pontos opera com a ligeira queda de 0,05%. Risco Brasil a 347 pontos, cai 1,98%. O BR40 a 122,25 do valor de face, vem operando no positivo em 0,5%. Nas moedas, o euro cotado a R$ 2,686, cai 0,04%. Dólar comercial opera na estabilidade a R$ 2,00. O embargador substituto intimou, desde o dia 19 de setembro, 2 peritos médicos para avaliar o estado de saúde de Grátis. Os peritos têm um prazo de 10 dias para responder à intimação, ou melhor, responder ao Tribunal de Justiça se eles irão avaliar ou não a saúde do ex-deputado. E até o momento não chegou nenhuma proposta dos peritos. O processo encontra-se na primeira Câmara Criminal, aguardando a posição dos médicos. Aí a posição da SES, apesar do Tribunal de Justiça ter determinado que os médicos da SES avaliem o ex-deputado Zé Carlos Grátis, 2 profissionais já se recusaram a fazer o procedimento. A avaliação foi pedida pelo tribunal no procedimento que pede prisão domiciliar ao Grátis. Os advogados alegam no laudo médico que Grátis está com depressão e muito magro. E por esse motivo a defesa pediria o cumprimento da prisão domiciliar. A gente lembra que Grátis está preso desde o ano passado na delegacia da Praia do Canto em Vitória por desvio de verbas da Assembleia. A Secretaria de Estado da Saúde enviou ao tribunal uma relação com nomes de 5 médicos que poderiam proceder com essa avaliação solicitada. No entanto, 2 já se recusaram a fazer a avaliação, dizendo que não estariam aptos para tal processo. Os médicos ficarem encarregados pelo exame vão fazer um relatório do estado de saúde para que possa ser encaminhado então ao tribunal. O ex-deputado, segundo os médicos que o atendem, os médicos particulares que o atendem, o psicanalista Milton Andrade Cortes, ele está sendo medicado com antidepressivos, ansiolíticos e remédios com ação hipnótica para dormir. A edição do CBN Vitória desta quinta-feira, 29 de setembro, vai ficando por aqui. Você acompanha já já as informações do repórter CBN. Lembrando que às 4 da tarde tem CBN Cotidiano também, com Bruno Dalvi. Boa tarde para você e até amanhã. CBN Vitória. As notícias da nossa cidade e região. Oferecimento Banestes, o banco sempre perto de você. E Composê, exclusividade em pisos, azulejos, louças e metais. Sempre o melhor para você. Rádio CBN, FM 93,5 MHz, Vitória, Espírito Santo. Dentro de instantes, você vai ouvir CBN Brasil. Oferecimento D&D Home Center, a maior e mais completa loja de material de construção do estado. Emissoras da rede CBN, top de 5 segundos. Meio-dia e 1 minuto. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quinta-feira, 29 de setembro de 2005. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Sveiter, nega que o tribunal e a CBF já tenham decidido anular os 11 jogos do Campeonato Brasileiro comandados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho, acusado de integrar um esquema de manipulação de resultados. Sveiter disse que uma comissão especial está analisando as partidas e que a decisão ainda pode demorar 15 dias. O deputado Sandro Mabel, do PL, presta depoimento no Conselho de Ética da Câmara. Ele foi acusado pelo ex-deputado Roberto Jefferson de ser um dos operadores do mensalão. Mabel negou conhecer o empresário Marcos Valério e também rebateu a acusação de que teria oferecido R$1 milhão para a deputada tucana Raquel Teixeira trocar de partido.
O Banco Central revisou para baixo a projeção de inflação em 2005, segundo o relatório trimestral divulgado hoje. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve fechar o ano em 5%, contra a projeção anterior de 5,8%. O resultado ficaria abaixo da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 5,1%. O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, vai se filiar ao recém-criado Partido Municipalista Renovador, o PMR, com registro definitivo já aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A legenda deverá trocar de nome para Partido Republicano na próxima convenção nacional. O ato de filiação está marcado para as 3 da tarde em Belo Horizonte. O senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, que assim como José Alencar deixou o Partido Liberal, também vai se filiar ao PMR. A Bovespa opera em queda de 0,82%. O dólar comercial registra alta de 0,44%, cotado para venda a R$ 2,237 milésimos. O euro é vendido a R$ 2,685 milésimos, em alta de 0,17%. Em Brasília, agora 12:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Meio-dia e 4. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Hoje com Carolina Moran. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro de 2005. Está começando mais um CBN Brasil, a notícia por inteiro no meio do dia. E o Banco Central revisou para baixo a projeção de inflação para este ano. De acordo com o relatório trimestral de inflação divulgado hoje, a autoridade monetária prevê que o índice de preços ao consumidor amplo deve fechar o ano em 5%, contra 5,8% estimados anteriormente. Se essa meta for concretizada, o resultado ficaria abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 5,1% para o ano. A estimativa para 2006 também foi reduzida, passando de 3,7% do relatório trimestral de junho para 3,5%. De acordo com o Banco Central, a redução das estimativas ocorreu devido principalmente ao efeito do processo de ajuste dos juros, implementado a partir da reunião do Comitê de Política Monetária de setembro. As projeções do Banco Central estão baseadas em um cenário de referência de 19,5% para a taxa básica de juros e o dólar em torno de R$ 2,35. E o índice geral de preços ao mercado registrou em setembro a quinta taxa negativa em sequência, com deflação de 0,53%. A queda dos preços, no entanto, foi menos intensa do que a do mês anterior, quando o índice havia apurado deflação de 0,65%. O IGPM é importante porque corrige a maioria dos contratos de aluguel. Após esses 5 meses seguidos de queda de preços, a taxa do índice no acumulado do ano é de 0,21% e nos últimos 12 meses de 2,17%. O comportamento da inflação em setembro mostra que a nova queda de preços foi motivada por fatores específicos que influenciaram os produtos agrícolas. Os produtos industriais estão cada vez mais deixando de lado o efeito do câmbio e mostrando tendência de aceleração. Os preços no atacado mostraram aceleração também e mostraram aceleração também de agosto para setembro. Bens finais e matérias-primas continuaram em trajetória de queda. A inflação no varejo também mostrou sinais de aceleração, com pressões dos grupos habitação e transportes, que foi influenciado pelo aumento da gasolina e do óleo diesel. Agora, 12:06, vamos ao giro de manchetes dos repórteres da CBN. Começando com Brasília, Viviane Cardoso, novo depoimento de Maurício Marinho na CPI dos Correios. Maurício Marinho volta a depor na CPI dos Correios e promete trazer provas de contratos irregulares da estatal. Ainda em Brasília, Marina Mello, a corrupção nas obras públicas. O presidente do TCU entrega relatório de obras superfaturadas em todo o país ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e recomenda que 72 empreendimentos fiquem de fora do orçamento do ano que vem. O repórter Lincoln Macário destaca os desafios de Aldo Rebelo na presidência da Câmara. Depois de eleito com placar apertadíssimo, o novo presidente da Câmara assume cargos sob mais pressão.
Aldo Rebelo precisa resolver impasse da reforma eleitoral, que deveria ser votada até amanhã. Ainda sobre a vitória de Aldo Rebelo, informações em Belo Horizonte com Luiz Fernando Rocha. Ministro Luiz Dulce comemora em Belo Horizonte a eleição de Aldo Rebelo à presidência da Câmara e diz que mesmo com a vitória apertada, a eleição do governista mostra que a oposição é minoria no Congresso. No Rio de Janeiro, Marco Aurélio Lisan tem informações sobre os dados do IBGE sobre o crescimento da economia. A economia brasileira acumula no primeiro semestre de 2005 918,6 bilhões de reais, segundo o IBGE, ao divulgar o PIB em valores. Apesar do crescimento de 3,4% em volume em relação ao mesmo período do ano passado, a capacidade de financiamento da economia brasileira caiu um pouco. O investimento subiu e a poupança também caiu, segundo dados do segundo trimestre do ano. Políticos correm contra o tempo em busca de novos partidos. A informação no Rio de Janeiro com Alexandre Tortoriello. Senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, anuncia a filiação ao Partido da Igreja Universal. O Recife, Alexandra Torres, Pernambuco vence a disputa pela instalação de refinaria da Petrobras e da estatal venezuelana. O governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, embarca para Brasília, onde participa da assinatura do acordo que vai trazer a refinaria de petróleo para o estado de Pernambuco. Florianópolis, Douglas Ritter informa sobre a ocupação da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina tomam a sala do reitor da universidade, reivindicando mais verbas para a educação. A Polícia Federal pode ser acionada para cumprir a reintegração de postos. E a família Maluf espera deixar hoje a carceragem da Polícia Federal. Em São Paulo, a informação com Eduardo Basquezi. Juíza Silvia Maria Rocha, da 2ª Vara Federal, deve analisar hoje o pedido de revogação da prisão do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, e do filho dele, Flávio Maluf. Os dois permanecem presos na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Esses são os principais destaques da nossa reportagem em todo o país. Fique com a gente aqui no CBN Brasil até às 2 da tarde. CBN Brasil já começou. 12:09. CBN Brasil. Começamos com as informações em Brasília de Viviane Cardoso. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Carolina Moran. Mais ou menos 10 minutos, o ex-diretor de contratação de materiais dos Correios, Maurício Marinho, entrou na sala da CPI dos Correios para prestar um novo depoimento. Só que desta vez a portas fechadas. Isso porque ele fez um acordo com o Ministério Público e vai trazer aqui para a comissão informações que não podem ser divulgadas, porque podem atrapalhar as investigações em curso no Ministério Público. Marinho vai entregar à comissão alguns documentos que comprovam irregularidades em contratos firmados pelos Correios. Antes da oitiva, Carolina, os parlamentares tentaram votar requerimentos, entre eles alguns que previam quebra de sigilos de corretoras suspeitas de terem operado com fundos de pensão. Alguns parlamentares ouviram a senadora Ideli Salvati, do PP de Santa Catarina, pedindo para que parlamentares da base se retirassem do plenário, de forma a não haver quórum suficiente para a votação. A oposição se revoltou e considerou uma tentativa do governo de manobrar a sessão. Carolina, há mais de 20 dias que a CPI dos Correios não consegue avançar nos trabalhos, exatamente por falta de parlamentares dentro da CPI, por falta de quórum. Inclusive, o relator Osmar Serralho diz que tem alguns relatórios para concluir, mas que não consegue exatamente por falta de colaboração. Nós temos relatórios de obras que basta ouvir uma outra pessoa para que nós concluamos. As franquias, nós temos todo o levantamento técnico procedido, precisamos ouvir os franqueados e não conseguimos avançar. Os governistas negam que tenham recebido qualquer orientação para prejudicar os trabalhos em curso. Assim que nós tivermos mais informações a respeito do depoimento de Maurício Marinho, eu volto. Carolina Moran. Obrigada, Viviane. Ainda em Brasília, agora as informações de Lincoln Macário. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Carolina Moran. Boa tarde também, ouvinte da Rádio CBN. Carolina, o novo presidente da Câmara já assumiu o cargo sob intenso ataque da oposição. Não vai correr trégua entre governo e oposição. Para o líder do PFL, o deputado Rodrigo Maia, o fato de Aldo Rebelo não ter marcado votações para hoje
mostra descompromisso com a reforma eleitoral, que precisava ser votada até amanhã para valer nas próximas eleições. O presidente Aldo fez um discurso e na prática não quer reforma política porque não fez ordem do dia para hoje para se tentar um acordo de destrancar a pauta e votar o projeto do senador Borrausi de reforma eleitoral. O presidente Aldo ganhou com o discurso e já começa a governar com outro. Rodrigo Maia disse que o PFL não concorda com a sugestão de solução que foi dada até agora, que seria a votação de uma proposta de emenda constitucional na semana que vem, reabrindo o prazo para mudanças eleitorais até dezembro. As críticas dos PFListas também subiram de tom, Carolina, sobre sobre a forma como o governo se comportou às vésperas da eleição de Aldo Rebelo. O líder do PFL disse que até 1,5 bilhão de emendas orçamentárias, além de concessões de rádio e televisão, teriam sido negociadas, o que precisa ser confirmado no Diário Oficial nos próximos dias. Quando perguntado se o governo Fernando Henrique, do qual ele fez parte, também não teria adotado esse tipo de negociação, Rodrigo Maia foi taxativo e disse que isso nunca aconteceu. Mas o líder do PT, o deputado Henrique Fontana, disse que isso não só aconteceu nos governos Fernando Henrique e Lula, como é normal que aconteça. Mas, segundo ele, no governo Lula foi tudo dentro dos princípios republicanos. A negociação em torno do orçamento brasileiro, ela existe 365 dias por ano na Câmara. Não houve barganha de voto. Houve uma disputa real de poder dentro da casa, e disputa de poder inclui o debate sobre todos os temas, sobre o orçamento, inclusive. Bom, os líderes, tanto do PFL como do PT, vão poder dizer isso que disseram para a nossa reportagem, cara a cara, já que eles estão participando da primeira reunião de líderes da gestão do deputado Aldo Rebelo, para tratar justamente do destravamento da pauta e de outras questões. Além dessa reunião, o novo presidente da Câmara terá ainda hoje, muito provavelmente daqui a pouco, um encontro com o presidente Lula. Carolina. Obrigada, Lincoln. Com o intervalo a gente volta já. 12h14. CBN Brasil. Mundo Corporativo. De segunda a sexta, às 6h55 da manhã, Max Geringer trata da gestão de carreiras e empresas. E no Jornal da CBN no fim de semana, Heródoto Barbeiro entrevista especialistas no assunto. Mundo Corporativo na CBN, a rádio que toca notícia. Oferecimento Caixa Seguros, confiança para a vida toda. E Odontoprev, liderança absoluta em assistência odontológica. Nesta segunda, o debate da série Espírito Santo Já falará sobre empregabilidade e qualificação profissional no programa CBN Cotidiano, com personalidades que estão por dentro do assunto. Não perca a série Espírito Santo Já, nesta segunda, no programa CBN Cotidiano, de 4 às 5 da tarde. Patrocínio CST Grupo Arcelor. Uma visão sustentável do mundo para um mundo cada vez melhor. Itapuã Tower Exclusive Residence. O lançamento imobiliário mais importante do ano. Surpreenda-se com 2 quartos classe A dos seus sonhos, na área nobre da praia de Itapuã. Um novo estilo de vida. Alto luxo, tecnologia superior, ar-condicionado central, requinte nos detalhes, segurança absoluta. Conheça o apartamento decorado no local. Avenida Jair de Andrade com Hugo Musso. Reservas pelo telefone 2124-4800. More bem, more em Litig. O Pacto pela Paz quer mobilizar a sociedade na prevenção à violência e na busca de ações concretas e permanentes pela paz. Para isso, o debate é essencial. Ciclo de debates Pacto pela Paz. Palestra Desigualdade e Violência com Lena Lavinas. Pós-doutora em Sociologia Urbana e PhD em Economia. 3 de outubro, às 9 da manhã, no auditório da Rede Gazeta. Entrada franca. Pacto pela Paz. Essa bandeira também é sua. Realização, Rede Gazeta e Assembleia Legislativa. Patrocínio Companhia Vale do Rio Doce, Samarco e Belgo Arcelor. Rádio CBN, FM 93,5 MHz, Vitória, Espírito Santo. Jornal da CBN, segunda edição. Das 5 da tarde às 7 da noite, as notícias que estarão nos telejornais da noite e que serão destaque nos jornais do dia seguinte. Apresentação Roberto Nonato. Oferecimento Morar. Eleita a melhor construtora no Prêmio Destaque ADEME. Sabia, meu amigo, que parar na faixa é lei? Ah, é? Diz aí como vai ser.
É sinal de respeito à vida, é sinal de educação. E o sinal para usar a faixa é só esticar a mão. A preferência do pedestre, pare pra ele passar. Isso é bom, você vai ver, é a vida em primeiro lugar. Atravesse com segurança e agradeça com alegria. O que vale é o respeito e a sua cidadania. Atravesse com segurança. Parar na faixa para o pedestre é lei, faça a sua parte. Prefeituras da Grande Vitória, Detran, Governo do Estado. A hora é essa. Turismo, seu guia de cidades, hotéis, pousadas e restaurantes do Espírito Santo na internet. Turismo, um canal Gazeta Online, www.gazetaonline.com.br. Além de ouvir, você pode assistir a Rádio CBN Vitória pela internet. Acesse o nosso site e acompanhe a transmissão ao vivo. www.gazetaonline.com.br/CBN. Meio-dia e 18 minutos. Bolsa de Valores. Informações com Fernando Andrade. Boa tarde, Fernando. Olá, boa tarde, Carolina e ouvintes da CBN. Bolsa de Valores de São Paulo segue lucrando com o índice Bovespa em 30.900 pontos. Neste momento, a Bolsa opera em queda de 1,07%. O dólar está estável, é cotado agora a R$ 2,234. O euro vale R$ 2,68. Bolsas americanas, Dow Jones, queda de 0,50%, e a Nasdaq das empresas de tecnologia americana, baixa de 0,18%. Carolina? Obrigada, Fernando. O estado de Pernambuco venceu a disputa pela instalação de uma refinaria da Petrobras, que vai desenvolver o projeto em parceria com o governo da Venezuela. O acordo entre os governos brasileiro e venezuelano, que irá trazer a tão esperada refinaria de petróleo para Pernambuco, será assinado nesta quinta-feira em Brasília. A solenidade será realizada às 5 horas da tarde, com a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez da Venezuela no Palácio do Planalto. O governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, também estará presente à solenidade. Ele embarca dentro de instantes aqui da capital pernambucana e antes deve conversar com a imprensa. Com a assinatura, encerra-se o impasse que já se desenrolava há 2 anos. A implantação da refinaria em Pernambuco deve trazer investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares e a expectativa de que sejam criados cerca de 10 mil empregos diretos. A refinaria será instalada no complexo portuário e industrial de Suape, que está localizado no município de Ipojuca, que fica na região metropolitana. Do Recife, Alexandra Torres. Agora em Brasília, as informações de Elson Liper. Boa tarde, Elson. Boa tarde, Carolina Moran. A primeira reunião de chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de Nações foi aberta há poucos instantes pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que usou a abertura da primeira fase dos trabalhos, que é o encontro das representações diplomáticas de 11 países, exatamente para responder às críticas de que esta cúpula é excludente. As críticas partem principalmente do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, para quem o Brasil tenta impor aos países do Cone Sul e até mesmo aos andinos uma liderança imposta e não consensual. O chanceler brasileiro lembrou que a iniciativa do governo brasileiro não é excludente e nem de se impor como liderança, mas é de buscar o diálogo e aprofundar os entendimentos e o fortalecimento das nações sul-americanas, como fazem os países andinos e caribenhos, em processo de fortalecimento de um bloco geopolítico, segundo ele, bem mais avançado que os países da América do Sul. O Itamaraty não está confirmando presença ou ausência de qualquer delegação, para que a imagem da cúpula não fique refém daqueles países que boicotaram o evento. Já rejeitaram o convite as delegações da Colômbia, Guiana, Suriname, além do Uruguai. Neste momento, acontece reunião de trabalho entre os chanceleres de 11 países, que deve durar até 1 da tarde, quando vai ser oferecido um almoço às delegações. Os trabalhos vão ser retomados às 3 da tarde. E às 8 da noite, o presidente Lula vai recepcionar os chefes de Estado
no jantar a ser servido aqui no Itamaraty. A cúpula dos chefes de Estado das comunidades sul-americanas, busca a integração física, energética e política entre os países do continente nos moldes da União Europeia. O presidente argentino Néstor Kirchner, que só confirmou a presença no final da tarde de ontem, só deve desembarcar em Brasília, na base aérea de Brasília, às 6 da tarde, para participar somente do jantar oferecido pelo presidente Lula. Carolina Mourão. Obrigada, Elson Liper. Intervalo, voltamos já. CBN Brasil. Nesta segunda, o debate da série Espírito Santo Já falará sobre empregabilidade e qualificação profissional no programa CBN Cotidiano, com personalidades que estão por dentro do assunto. Não perca a série Espírito Santo Já, nesta segunda, no programa CBN Cotidiano, de 4 às 5 da tarde. Patrocínio CST Grupo Arcelor. Uma visão sustentável do mundo para um mundo cada vez melhor. Nossa! Poderoso esse computador, hein? Qual a configuração? Tem processador de dança, esporte, um pouco de memória política, caixa de som com música eletrônica, backup de preservação e cidadania também. É ótimo para quem quer ficar plugado. Todo sábado, logo após o Jornal Hoje, na TV Gazeta, você tem um encontro marcado com o Em Movimento, o programa mais dinâmico da TV. Tudo que faz o mundo girar, você vê no Em Movimento. Edição local. Programa de hoje. Considerado por muitos o maior cronista brasileiro desde Machado de Assis, o escritor cachoeirense Rubem Braga será homenageado hoje na Biblioteca Pública Estadual com o lançamento do livro que leva o seu nome. A obra faz parte da coleção Grandes Nomes do Espírito Santo e foi escrita por seu sobrinho, o músico Afonso Abreu. Afonso explica que se sentia muito à vontade com o tio, por isso foi um prazer escrever sobre a vida do cronista. Eu não sou escritor, eu estou fazendo só um comentário, né, saudoso do Rubem Braga, do meu tio, que ele é irmão da minha mãe, a Gracinha. Eu já morei com o Rubem, tinha mais intimidade e mais à vontade. Então, me pediu para escrever, eu escrevi, se ele vir. Foi uma coisa assim, bem simples, mas são as histórias assim, de um certo ineditismo, e traz ele assim, bem humorado, sabe? De músico para escritor, Afonso Abreu diz que a experiência em escrever é nova, mas que é estranho o fato de não poder ouvir o próprio trabalho. O estranho do livro é a gente não ouvir. A música você ouve, né? Agora o livro, para saber se é bom, tem que ler. Então o leitor, ele é um observador fechado, né? Ele só vai saber se é bom através de alguém ou se ele lê o livro, né? Então a música, se você estiver ouvindo, imediatamente você vai saber se você gosta ou não. O quadro, se você pendurar na parede, você olha, você vê se você gosta ou não. Mas o livro tem que ler. É uma sensação diferente da minha vida. O cachoeirense Rubem Braga morreu em 17 de dezembro de 1990 e escreveu, entre outras obras, a Edith Copacabana e As Boas Coisas da Vida. O livro Rubem Braga custa R$20 e o lançamento acontece às 7 horas da noite na Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá. Mais informações sobre o evento você pode conferir no portal Gazeta Online, www.gazetaonline.com.br. Leonardo Meira para a CBN, a rádio que toca notícia. Quer apimentar um pouco mais o seu dia? Nós temos uma dica. Acesse o canal Colírio e veja ensaios sensuais que vão encher os seus olhos. Colírio, um canal do Gazeta Online. www.gazetaonline.com.br. Jingles inesquecíveis. Em 2 edições diárias, Lula Vieira faz uma fascinante viagem pelo mundo da propaganda no rádio. Jingles inesquecíveis, com Lula Vieira. O
senador Marcelo Crivella, que deixou o PL, anuncia a filiação ao Partido Municipalista Renovador, que vai mudar de nome. O prazo de filiação partidária para quem quer disputar as eleições de 2006 termina amanhã. O senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, vai apresentar hoje um pedido de filiação ao Partido Municipalista Renovador, criado no fim de agosto e que deve ter o seu nome modificado para Partido Republicano. A legenda é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Crivella é bispo. O senador negou que vai ocupar a presidência do partido. Segundo ele, o antigo presidente, pastor Vitor Paulo Araújo dos Santos, se afastou do cargo para se dedicar à campanha por uma cadeira na Câmara dos Deputados. Agora, a presidência estaria sendo disputada pelo economista Mangabeira Unger e por Rafael de Almeida Magalhães, que foi governador do estado da Guanabara durante um mês em 1965. Crivella é sobrinho do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, mas nega que a legenda seja ligada à igreja. O partido é um partido republicano. A república no nosso país trouxe uma conquista que nós não podemos abrir mão, que é o Estado laico. A primeira Constituição republicana, 1891, fundou, por exemplo, no Brasil, a escola pública, porque antes era monopólio da Igreja Católica. Só se podia estudar na doutrina católica. E nasce com o bombardeio do Papa, de bispos. A escola pública foi chamada da escola sem Deus. Mas resistimos a tudo isso para construir um Estado laico, que hoje, indubitavelmente, é o desejo de todos os brasileiros. Antes de deixar o PL, Marcelo Crivella vinha negando a intenção de se filiar ao PMR, porque o partido foi criado pelo ex-deputado Carlos Rodrigues, desafeto de Crivella desde que foi excluído do Conselho de Bispos da Universal. Rodrigues afirma que, antes de ser excluído da igreja, viajou todo o Brasil a mando da Universal, recolhendo assinaturas para a oficialização do novo partido. Agora, Crivella afirma que a decisão de deixar o PL foi determinada pelas denúncias de envolvimento do partido com o mensalão. Sem dizer nomes, o parlamentar declarou que pode levar mais 2 senadores para o PMR. Do Rio de Janeiro, Alexandre Tortoriello. O Marcelo Crivella deve ganhar no PMR a companhia do vice-presidente da República, José Alencar, que também deixou o Partido Liberal. A filiação dos dois a essa nova legenda vai ser oficializada hoje às 3 da tarde num hotel em Belo Horizonte. Agora, 12:30, vem aí o Repórter CBN. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quinta-feira, 29 de setembro de 2005. O ex-chefe de Departamento dos Correios, Maurício Marinho, presta o segundo depoimento à CPI dos Correios, desta vez a portas fechadas. Isso porque a divulgação das novas informações poderia atrapalhar a investigação. Marinho, que aparece numa fita de vídeo embolsando propina, fez um acordo com o Ministério Público para apresentar documentos que comprovariam irregularidades em contratos da estatal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Sveiter, nega que o tribunal e a CBF já tenham decidido anular os 11 jogos comandados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho, acusado de integrar um esquema de manipulação de resultados. Sveiter disse que uma comissão especial está analisando as partidas e que a decisão ainda pode demorar 15 dias. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado Sandro Mabel, do PL, negou que teria oferecido R$1 milhão para a deputada tucana Raquel Teixeira trocar de partido. Ele também rebateu a acusação feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson de envolvimento no esquema do mensalão. O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, vai se filiar ao recém-criado Partido Municipalista Renovador, o PMR. Com o registro definitivo já aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a legenda deverá trocar de nome para Partido Republicano na próxima convenção nacional. O ato de filiação está marcado para as 3 da tarde em Belo Horizonte. O senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, que assim como José Alencar deixou o Partido Liberal, também vai se filiar ao PMR. A Bovespa opera em queda de 1,2%. O dólar comercial registra estabilidade, cotado para venda a R$ 2,234. O euro é vendido a R$ 2,684, em alta de 0,12%. Em Brasília, 12:31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Brasil volta em 30 segundos. CBN Brasil. Acorde para o mundo, ouvindo o programa CBN Primeiras Notícias, das 4 às 6 da manhã. Apresentação, Reinaldo Gotino. Meio-dia e 32 minutos. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Oferecimento Sabe Company, a marca do crescimento em comércio internacional. E Dança, estratégia e comunicação. Boa tarde, Miriam, tudo bem? Boa tarde, Carolina. Miriam, muito se fala no mercado já há algum tempo de que o Brasil seria promovido pelas agências de risco. Por que isso não aconteceu até agora se o Brasil tem superávit primário, vem cumprindo as metas firmadas pelo governo? O que impede as agências de melhorar essa nota dada ao Brasil? Na verdade, elas estão atualmente num corner. Elas estão, na verdade, no modo de desconforto exatamente por causa disso que você está perguntando. Porque eles estabelecem regras, né? Regras e parâmetros para colocar os países em determinados níveis de risco, né? Isso interessa, não é porque a gente quer uma nota bonitinha, não. É porque quanto mais alto nessa classificação de bom investimento for um país, né? Menos juros esse país paga quando capta no exterior, inclusive as empresas brasileiras, né? As empresas desse país. Então, isso interessa. Isso não é só para aparecer bem na foto, isso é para pagar menos juros. Isso custa dinheiro.